Eu quero falar hoje sobre uma das parábolas que talvez seja a parábola mais importante de todas. Sabe, Jesus ele ensinava por parábolas. As parábolas, alguém disse outro dia, eu vi um cara falando assim: as parábolas não são verdade. Na verdade, as parábolas, elas são mais verdadeiras do que tudo. Entende? Porque apesar das parábolas serem uma história que Jesus ilustrava algo, elas estavam sempre apontando uma profunda verdade. Amém? E eu quero falar sobre essa que é uma das parábolas mais importantes, e você vai entender um pouco sobre isso hoje de forma muito especial. Marcos, capítulo 4, eu quero ministrar no Evangelho de Marcos. Essa parábola também está em outros evangelhos, mas eu não quero ficar só em Mateus, porque Mateus é o melhor nome, mas não é o melhor evangelho, porque tem 4 iguais, amém? Brincadeira, nada disso. Marcos capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 1, vamos ler atentamente esse texto das Escrituras. Marcos capítulo 4, versículo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Ele ensinava muito à beira-mar, porque era um lugar que tinha muito espaço para as multidões, e também porque a voz se propagava, não tinha microfone naquela época. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Alguns dizem que ele também ensinava muito à beira-mar, porque pelo menos 3 dos seus discípulos eram muito envolvidos com aquele ambiente. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Então ele afastava o barco alguns metros, talvez 20 metros, para que a voz dele se propagasse ainda mais. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, diga comigo, ouçam. Ouçam, quando Jesus está dizendo ouçam, ele está dizendo algo assim com muita exclamação. Ele está dizendo, dê ouvidos, incline o seu coração. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte da semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte das sementes, ele está falando ainda das sementes, caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra. Diga assim, caiu em boa terra. Agora você já pode profetizar, declarar, você pode dizer, eu sou essa boa terra. Germinou, cresceu e deu uma boa colheita. Talvez nos meus olhos a palavra melhor aqui não seria boa, mas seria excelente colheita. Deu uma boa colheita, uma excelente colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. E Jesus termina dizendo, a seguir Jesus acrescentou, ele destacou de novo, aquele que tem ouvidos para ouvir, o quê? Ouça. Meu Deus, você pode estar perguntando, por que essa semente boa algumas deu 30, outras deu 60, algumas deram 30, outras deram 60 e outras deram 100, você sabe por quê? Sabe? Eu também não sei, gente, eu realmente não sei, mas é verdade que algumas deram 30, outras 60, outras 100, isso é com Deus, talvez nós vamos saber na eternidade. Mas eu não sei se você já pensou que mesmo a menor que deu 30 está muito bom, amém? Por isso eu disse excelente, porque imagina só 30 por 1, quem quer ter 30 por 1? Só alguns. Quem quer ter 60 por 1? 100 por 1?
Uau, vocês estão cheios de fé, aleluia. Espero que todos aqui sejam aqueles que são a terra boa, da 100 por 1. Mas mesmo que você for de 30 por 1, já está muito bom, tá ou não está? Mas sabe, essa palavra é muito conhecida, essa parábola, e eu até já ministrei sobre focando muito nessas 4 sementes, explicando detalhes, falando, mas eu quero trazer ao seu coração hoje um pouco sobre algo em relação a essa parábola nos nossos dias. Preste atenção, na verdade, você vê aqui que existe um tipo de semente, mas são 4 tipos de... 4 tipos de quê? De terra, de solo, isso mesmo, vocês estão muito bons hoje. O que está acontecendo? A semana foi boa. 4 sementes e um solo, amém? Meu Deus, bebi água, acabei de elogiar, tá vendo? Elogio às vezes não faz. 4 sementes e um tipo de solo, amém? Amém mesmo, gente? Meu Deus, tá com bizil? Então por que vocês deram amém? Corta isso aí no online, brincadeira. Então vamos lá, eram 4 solos e um tipo de semente, amém? Ah, aleluia. Gente, a semente é a mesma, mas aqui a palavra fala sobre 4 tipos de solos. E esses 4 tipos de solos, na verdade, não são terras como a gente imagina, porque apesar de tudo na palavra de Deus apontar para a agricultura, e você tem que entender que o reino de Deus não é uma indústria, mas é uma agricultura, sempre aponta para a agricultura, e não para a indústria, mas você vê que, porque o reino de Deus é um reino de processos, de plantar, de regar, de cuidar, de fazer crescer, de dar fruto, de desenvolver, de reproduzir, amém? Então não é uma fábrica, mas ele é uma agricultura, e aqui Jesus está usando mais uma vez esse exemplo, e ele está falando sobre 4 tipos, na verdade, de condições do coração. Jesus não estava falando de terra, ele estava usando essa ilustração, era uma parábola, mas na verdade o que Jesus estava falando era de tipos de coração. E eu quero dizer para vocês aqui com muito carinho, mas ouçam, como Jesus disse, ouçam. Mas na verdade, alguns de nós, muitos de vocês aliás, vão ouvir e vão praticar essa palavra a partir de hoje. Muitos de vocês vão ouvir, vão praticar, vão agir em cima do que você ouve. E isso é uma bênção. Então vocês vão receber, vão ir em frente sobre essa palavra. Mas a verdade é que alguns de vocês vão ouvir e não vão fazer nada. Alguns de vocês, e eu falo isso com carinho, entenda, não ouvirão e não darão importância. Se eu perguntasse para cada um aqui de vocês o que nós pregamos domingo passado. Outro dia eu perguntei para uma pessoa, você lembra daquela palavra que eu preguei há 2, 3 semanas? Eu quis ministrar uma coisa na vida da pessoa, né? Claro, uma pessoa ainda assim um pouco superficial na fé, e eu falei, você lembra da palavra que eu preguei há 2 a 3 semanas? Aí a pessoa parou, olhou, aí eu falei aquela palavra sobre isso, aí ela parou, olhou, aí ela falou assim, eu lembro que foi muito legal. Eu falei, e o que falou com você essa palavra? Aí a pessoa falou assim, foi bem legal, foi muito legal. Eu falei, você faltou nesse culto? Não, pastor, não falto de culto nenhum, estou 8 semanas sem faltar no culto. Amém. Então você lembra dessa palavra? Falei sobre isso, foi muito legal. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque existem condições do nosso coração em relação à semente. E o desafio não é a semente é perfeita, o desafio é a condição do nosso coração para recebê-la. E é por isso que eu estou dizendo, alguns podem ser que não vão ouvir, no sentido de não dar tanta importância, vão esquecer muito rápido. Outros podem dar um amém poderoso, um sorriso no rosto para mim, mas na verdade podem estar até vagando e nem estão aqui com o espírito e a alma. Meu Deus, pastor louco, já começou por aí. Mas sabe, cada um a partir dessa palavra precisa avaliar, ou reavaliar, ou olhar para dentro de si, e ver qual coração, qual solo deseja ter, ou qual coração, qual a condição do seu coração hoje, e trabalhar nisso. Porque aqui a palavra é a semente, mas o solo é a condição do nosso coração, para receber a semente, e então fazer da semente
frutos 30, 60 e a 100 por um, porque a semente é poderosa, mas ela vai ter um poder manifesto se ela cair numa condição de solo bom. O solo é o nosso coração. E sabe, esse texto ele continua, e depois ele fala de algumas coisas, mas sabe o que eu como pastor quero, e a verdade que eu quero mesmo, é que cada um de vocês aqui, cada um de nós aliás, eu quero muito é que cada um de nós experimente verdadeiramente, realmente, essa vida maravilhosa, essa vida boa, que Jesus exatamente morreu para dar para você. Exatamente essa vida que nós precisamos experimentar, e a única coisa que pode tornar possível você experimentar essa vida é ouvir e agir sobre o que você ouve, ouvir e praticar. A única coisa que pode fazer com que eu e você, no contexto dessa palavra, deem frutos é a condição perfeita do coração e não da semente. Porque a semente já é perfeita, mas o problema, o desafio que temos é a condição do nosso coração para recebê-la. Então eu posso afirmar com muita certeza que aqueles que estão recebendo com humildade a palavra de Deus, domingo após domingo, na sua casa, no seu tempo a sós com Deus, aqueles que estão recebendo com humildade e estão realmente querendo praticar, realmente buscando praticar, ainda que não estejam praticando tudo, ainda que eu não consiga tudo, mas realmente estão querendo praticar, esses estão sendo realmente poderosamente abençoados, amém? Então o segredo é ouvir a palavra, é claro, crer, mas agir sobre o que você ouviu, agir sobre o que nós cremos. Então ouvir e praticar é tolice, ouvir e não praticar é tolice, é inútil. Mas por outro lado, ouvir e praticar é poder de Deus nas nossas vidas, amém? E esse é o grande desafio, porque qual é o problema aqui? É que sua vida, ela nunca vai mudar se você não for realmente humilde para ouvir, humilde para receber e corajoso para praticar. Humilde para receber e corajoso para praticar. E é esse coração correto e obediente que nós precisamos pedir a Deus, amém? Então eu espero que essa semana você realmente possa saber o que está sendo pregado. Eu espero que essa semana, mais do que antes, eu não estou dizendo isso assim, torto direito, solto assim, mas eu quero dizer de verdade, para o seu coração, para o meu coração, que essa semana você realmente possa, assim, receber de Deus e começar a agir. Veja, olha que interessante, no versículo 13, essa parábola continua, depois a gente pode continuar a ler, mas no versículo 13, Jesus está falando algo sobre essa parábola. Ele diz, olha, se você não entender essa parábola, ele estava falando daquela parábola, ele diz, se você não entender essa parábola, você não vai conseguir entender as outras. Jesus, ele olha para os discípulos, ele dá importância adicional a essa parábola. Por isso que alguns teólogos falam que essa parábola é a mais importante de todas. Talvez você não entenda, mas eu estou talvez pregando da parábola mais importante. Porque a palavra de Deus mesmo, a próprio Jesus, ele está dizendo, olha, como que vocês vão entender as demais se vocês não entenderem essa? Porque essa parábola é a parábola que aponta para dentro de nós. É a parábola que aponta para a condição do seu coração de receber o todo de Deus. Porque a igreja pode ter o maior nível de nutrientes possível para o seu coração, no contexto da palavra, sabe, a sua célula pode reforçar isso ainda mais, talvez você tenha um mentor, uma pessoa que cuida de você mais próximo, talvez você tenha um líder de célula que te ajuda mais próximo, eu não sei, mas ainda que isso seja muito poderoso, se o seu coração e o meu coração não estiver pronto, e cuidando de não deixar de receber, pode ser que isso seja, de alguma forma, muito fraco e muito em vão. Olha o que diz o versículo 13, Jesus lhe perguntou, vocês não entendem essa parábola? Então como vocês vão compreender as outras todas, ou seja, todas as outras parábolas? Amém? Estão entendendo a importância dessa parábola? Continuando no texto, em Marcos 4, no versículo 24, ainda está no contexto dessa palavra, Marcos 4, 23, 24, 25, mas no 24 exatamente, ele fala, olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, olha o que ele diz, ele fala, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Jesus estava falando, olha, vocês estão ouvindo muita coisa, vocês estão andando comigo, vocês estão vendo como eu estou ensinando, como eu estou fazendo, vocês estão vendo muita coisa, mas vocês precisam considerar atentamente o que estão ouvindo. E ele continuou, porque com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes
acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Existe uma versão bíblica contemporânea, e ela diz o seguinte: a medida da atenção que você dá à verdade que você ouve, é a medida do poder e do conhecimento que vai voltar ao seu favor. Amém? É esse texto na contemporânea, diz assim, ó, a medida da atenção que você dá à verdade que você ouve, a medida que você entrega o coração à verdade que você ouve, é a medida do poder e do conhecimento que vai voltar a seu favor. Ou seja, nós precisamos aqui tomar posse nessa manhã, nesse dia, porque eu acredito que você vai sair daqui e vai dizer: algo mudou em minha vida desde aquele culto do dia 29 de maio, onde eu entendi que o principal, que o primeiro, que eu preciso dar importância primeiro a inclinar o meu coração à palavra. Salmo 119, você vê como que Davi, ele tem esse coração. Ele fala no Salmo 119, versículo 11, aí ele estende o Salmo inteiro, mas o versículo 11 ele fala: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Depois no versículo 13, um pouco adiante aí no versículo 13, ele continua, ele fala: eu me alegro em seguir a tua palavra. Eu me alegro, ele está falando, olha, eu não fico bravo com a palavra, eu mesmo que tenha algumas coisas desafiadoras para mim, olha, eu fico alegre, eu regozijo em seguir os teus testemunhos, como se regozija com riquezas. Olha só, está dizendo, olha, assim como a pessoa fica, quando ela recebe uma bênção financeira, assim, uma provisão financeira, ela se alegra, eu me alegro em obedecer qualquer coisa da tua palavra, eu tenho alegria nisso. E ele fala: eu meditarei na tua palavra, eu darei atenção às tuas veredas, eu tenho prazer nela, eu não me esqueço dela. E ele diz depois no versículo 17: trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça à tua palavra. Versículo 13 que eu esqueci de dizer, mas ele diz: com os lábios eu repito, eu guardo. Ele estava falando de uma prática, portanto ele fala: para que eu viva, no 17, e obedeça a tua palavra. Amém? Para que eu viva e obedeça a tua palavra. Sabe de uma coisa? Deixa eu te falar uma coisa. Os grandes especialistas de cura e de mudança de hábitos e comportamentos, os grandes especialistas cristãos nesse assunto, um deles que eu admiro, o pastor Cote, mas os grandes especialistas nessa área de ministração de cura da alma, ministração mesmo profunda nessa área, eles dizem que 10 a 20% da nossa transformação diz respeito a entender e decidir. Entender e decidir. Mas 80% da nossa transformação, em torno de 80% da nossa transformação, ela vem da prática do que eu decidi, da insistência, da perseverança. Por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que fica a vida inteira, presta atenção para você entender, tem gente que fica a vida inteira, não é? Entenda, essa palavra assim, filtra um pouco o que eu vou falar, mas fica a vida inteira desobedecendo, descumprindo mandamentos de Deus, e aí de repente, a pessoa, ela entende um princípio, decide um dia, uma vez, ou uma semana, e um mês, e agora ela já quer um grande resultado. Ela começa a obedecer hoje, ela já quer um resultado amanhã. Ela começa a dar ouvidos hoje, ela quer já ter resultados amanhã. Mas sabe de uma coisa? Eu fico pensando sobre isso um pouco, e assim, vamos dizer assim, ninguém bagunça determinadas áreas da sua vida por um dia de desobediência. Mesmo que seja uma desobediência pesada. Se for um dia, por mais que seja muito pesado, vai ter problemas, vai ter resultados disso, vai ter. Mas ninguém bagunça áreas da sua vida com um problema de um dia. As pessoas que têm uma bagunça, por exemplo, na área moral, geralmente teve uma estrada de moralidade, que foi piorando, sim ou não? As pessoas que têm a área financeira da sua vida bagunçada, não foi um escorregão, mas foi uma cultura de escorregões. Foi uma cultura, ai de mim encerrar um português aqui com a minha esposa olhando com aqueles olhos biônicos assim. Mas a pessoa não destrói a área financeira da sua vida com um erro financeiro de um dia. Quantos estão entendendo?
Não é um escorregão, mas é uma cultura de erro após erros, de desobediência após obediência, desobediência a princípios. Então, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque, ninguém vai consertar uma área da sua vida fazendo certo um dia apenas. E o grande detalhe é isso, porque o segredo é uma cultura de aprendizado. Por isso que ele diz, aquele que for terra boa, a terra é boa, ela é sempre boa. Eu trabalhei uma época, na região do Triângulo Mineiro, onde tem as melhores terras roxas. Se você sobrevoar essa região, eu viajava num avião que chamava ATR 42, e esse avião é o avião mais incrível, porque ele é tipo uma Kombi voadora. Então ele vai baixo, as hélices fazem muito barulho dentro dele, ele não tem turbina, ele tem turbohélice, então você vê aquelas hélices de um lado, as hélices do outro, e ele viaja, e ele vai mais baixo um pouco, e ele vai... E de vez em quando acontece algumas coisas do tipo, o piloto fala, vamos descer, e ele faz assim... É um avião assim impressionantemente divertido de se viajar. Se você tem medo de avião, você viaja uma ida e volta nesse, você perde o medo para sempre. Ou você nunca mais viaja. Mas eu lembro que eu ia para o Triângulo nesse ATR e ele ia baixo e aquela região era tão bonita, tantos plantios, tudo era plantado lá. E um dia eu estava conversando com uma pessoa numa fábrica, numa indústria de café, na região do Triângulo Mineiro, é um dos melhores cafés ali, e a pessoa falou assim, tudo que planta nessa terra dá fruto, cara. Meu avô mudou para cá há 50 anos, aconteceu isso, e o empresário dizia para mim, tudo que planta aqui dá fruto. E eu perguntei, então por que você planta café? Ele falou assim, porque eu estou plantando café. Eu falei, mas por que você está plantando café? Ele falou, porque o café está com uma margem boa de lucro, mas o dia que o café não der lucro, eu mudo e planto qualquer coisa aqui que dá certo, porque o que importa aqui não é a semente que se lança, mas a terra que se tem. Quantos estão entendendo? É sobre isso, Jesus ele está falando, olha, quando você tiver a condição certa no seu coração, a semente vai bater e vai dar fruto. Quando você tiver a condição certa, você vai ouvir a palavra, vai receber revelação e pronto, pratica e frutifica. Não tem como errar, não tem como errar. Sabe, qualquer pessoa de Jesus que aprenda a palavra, qualquer pessoa de Jesus, preste atenção nisso que é muito poderoso, que recebe com humildade o que aprendeu, que pede revelação de Deus e que busca praticá-la, e aliás, que realmente se compromete em praticá-la, qualquer pessoa assim, nunca vai voltar daqui 3 ou 4 ou 5 anos e dizer, Deus não mudou minha vida. Porque a palavra de Deus muda a vida do ser, muda a vida do indivíduo, muda a vida da família, muda até a vida de uma nação. Sabe, a palavra de Deus funciona, e ela funciona para todos, amém? Então eu quero dizer uma coisa para você, hoje eu vou me defender um pouquinho, só agora. Isso não depende de nós, não depende dos seus pastores, isso não depende do seu líder de célula, isso não depende de nós, da liderança. Nós estudamos a palavra, trabalhamos na palavra por horas, uma palavra talvez, cada caso é um caso, mas às vezes são 4 horas de dedicação, 8 horas de dedicação, conforme a palavra 16 horas de dedicação, então a gente ora por isso, a gente vai percebendo em Deus, a gente vai meditando, vai daqui, volta dali, escreve uma coisa, não é bem isso, aí guarda de canto, no outro dia ora, percebe, a gente vai trabalhando para que Deus através de nós, não por nós, mas através de nós, entregue para você o melhor possível, o mais puro alimento, mas eu quero dizer que, apesar da gente estudar, trabalhar e nos dedicar à palavra que será ministrada, isso não depende de nós, porque o poder de Deus depende, é no seu coração, é como você recebe, por isso que é muito comum, às vezes uma mesma palavra, ou uma mesma temporada, você analisa 2 pessoas que estão recebendo a mesma palavra, numa mesma temporada, e passa essa temporada, a vida de uma pessoa saiu de um lugar, está em outro, e a vida de outra pessoa continua lá atrás. Por quê? Por causa da condição do coração.
Duas pessoas ouvindo a mesma, recebendo a mesma, na mesma igreja, na mesma família, às vezes no mesmo grupo, mas uma avançou e a outra não. Por quê? Porque uma recebeu com humildade e agiu conforme o que creu. Porque quando você recebe, você começa a crer. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E esse ouvir não é só ouvir, tipo, eu escutei, eu estive no culto. Esse ouvir é dar espaço para que ela penetre no coração. Então, a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi, aleluia, eu ouvi, eu recebi, aleluia, e agora eu quero praticar, eu me esforço para isso, eu peço o poder do Espírito Santo para me capacitar, eu peço ajuda se eu precisar, eu estou disposto, e essa disposição começa a fazer a pessoa caminhar, e ao longo de 1, 2, 3 anos, essa diferença é visível, porque Deus não tem acepção de pessoas. A semente foi lançada nos 4 tipos de coração, mas só em um, que ela deu 30, 60 e 100 por um. Amém? E ele diz, ouçam. Isso é importante demais, gente. Ouçam. Ele está dizendo, dá ouvido. Então, nós precisamos cuidar. Veja como que acontece. No versículo 15, ele começa a falar sobre os corações, que são solos, na verdade são corações, condições do coração. Ele fala primeiro do solo duro, algumas pessoas, ele está falando de algumas pessoas, porque agora ele está explicando para os discípulos que não estavam entendendo. Isso provavelmente foi no começo do ministério de Jesus, os discípulos ainda muito maturos, e eles estão tentando pegar as ideias das parábolas. E é engraçado que nós pastores às vezes falamos com as pessoas por parábolas. E outro dia um discípulo falou assim para mim, pastor, pode falar? Eu falei, eu falei. Aí ele falou, não, mas pode falar? Eu falei, mas eu falei. Aí ele, não, mas não fala por parábolas não, fala direto. Mas sabe, Jesus, ele estava aqui no começo do seu ministério falando, provavelmente que os discípulos tinham dúvidas, mas ele está falando agora, explicando, ele falou, olha, aquela semente que caiu no solo, à beira do caminho, olha, são pessoas, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Olha que interessante, logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Mas sabe o que eu percebo, assim, agora é uma opinião, tá? É uma opinião, eu quero deixar isso bem claro. Mas sabe o que eu percebo ao longo da vida? Que geralmente, na prática, tem 2 corações. Aqui são 4. E eu não estou negando isso não, por favor. Mas na prática, um coração é terra boa. E o outro coração, ele fica se transitando entre essas 3 terras. Entenderam? É uma percepção minha, isso é uma opinião, por favor. Eu não estou anulando aqui os 4 tipos de coração, mas na prática eu percebo que muitas vezes o coração é pedregoso, o coração que recebe as margens e o coração dos espinhos, eles têm a ver muitas vezes com o mesmo coração. Mas é só uma opinião, vamos voltar. Diz assim, esse solo é o que? O solo duro. Solo à beira do caminho, aquele solo que não está adubado, que não está preparado, aquela terra dura, aquele chão que a semente cai e ela não consegue dar fruto. Isso fala de um coração endurecido. Por quê? Porque geralmente a gente fica fechado para algumas coisas de Deus. A gente fica cheio do nosso eu. A gente fica sem entender a palavra. Tem pessoas que às vezes têm um coração duro, e pior, o triste do coração duro, gente, é que às vezes a gente não percebe. Eu já tive coração duro em determinados momentos da minha vida, mas eu só percebi depois quando eu o amoleci. Então, quanto antes você perceber, melhor é. Porque o coração duro, ele não é uma coisa tão fácil de se perceber. Porque ele está do lado, ele está às margens, mas ele está ali, pertinho daquela terra, e ele fica se confundindo, mas ele não é a terra, ele é o chão duro. Então por que será que Jesus está dizendo isso? Se você não entender essa parábola, não entenderá as demais, porque a palavra de Deus não é algo comum. A palavra de Deus, ela não é algo como quando você lê um jornal, ou lê uma notícia, e a propósito, se você está lendo muito jornal, muita notícia, e principalmente assistindo muita televisão, não estou dizendo que isso é pecado, mas se está abastecendo muito a sua vida, provavelmente você não está sabendo das boas novas, porque as notícias boas não estão aparecendo nos jornais.
as notícias boas, elas não vão aparecer lá para você. Então cuidado, abra o parênteses, fecha o parênteses. Mas eu estava falando, a Bíblia então ela não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é um livro para quem não crê, mas para quem crê, ela é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é poderosa, ela tem poder quando você entende, recebe, aplica, tem poder. Nós somos resultado, tudo que tem acontecido na nossa vida, como igreja, como pessoas, tudo que tem acontecido na vida das pessoas dessa igreja, nas famílias, toda transformação, toda prosperidade, todo poder, toda unção, toda influência, tudo que tem acontecido, tem a ver com a prática da palavra de Deus. Então ela é capaz de liberar poder sobre a sua vida, e a Bíblia é um alimento, você sabe disso. Portanto, em outras palavras, você precisa comer todo dia, mas você também precisa mastigar bem. Porque o alimento pode ser muito bom, mas se você engolir sem mastigar, ele vai fazer muito mal para você. Então, a palavra de Deus é assim também, nós precisamos mastigar direito para receber os nutrientes, enfim. A palavra de Deus fortalece o seu espírito. À medida que você dá atenção, à palavra que você ouve, é a medida do poder e do conhecimento que você vai receber, que vai ter a seu próprio favor, amém? Eu estou falando um pouco sobre dureza de coração, por exemplo, algumas características, bem rápido aqui, mas por exemplo, pessoas que são ágeis em julgar, ágeis em avaliar. Se você vem para o culto avaliando o louvor, avaliando a palavra, se você vai para a cela avaliando, pode ser que seu coração está infectado com dureza. Você não foi chamado para julgar nem para avaliar, você foi chamado para receber. Para receber. E é lógico, eu não estou dizendo isso cegamente. Até porque, muitas vezes, se você estiver apegado à palavra de Deus, e tiver um alimento ruim, você vai perceber isso mais facilmente. Mas se você já vem com esse coração, isso é um sinal de dureza. E a dureza, a consequência dela é que a semente se perde. O diabo rouba. Então, por exemplo, isso acontece, isso é razoavelmente comum. Outro dia eu conversei com um amigo, pastor de uma grande igreja, pregando para 1.200 pessoas num domingo, e uma pessoa saiu no fundo, veio à frente e disse: pastor, mas no sentido negativo, você está querendo pregar para mim, né? Porque você falou de adultério e você sabe muito bem que há 4 meses eu estive no seu escritório e eu abri o meu coração com problema de adultério. E a pessoa chegou e falou assim: eu sei que você quis falar aquilo para me pegar. Se isso acontece em igrejas grandes, imagine em igrejas médias. Quando você chega e acha que uma palavra, um ponto é para você, mostra a dureza do seu coração. Porque isso fala de um coração ferido. Tudo é para mim. O que ele quis dizer com isso? Você viu que a pessoa falou isso? Isso acontece nas rodas de trabalho. Pessoas feridas acham que tudo é para ela. Ele falou aquilo para me dar uma. Falou aquilo. Então isso é uma doença da alma, você tem que resolver, porque a doença da sua alma não curada endurece o seu coração para com Deus. E eu quero te falar isso para te proteger. Sabe o que eu percebo também? A maioria das pessoas que fica julgando e avaliando demais algo que o outro está fazendo, a pessoa só está avaliando, julgando demais algo que o outro está fazendo, geralmente elas ficam só no banco julgando mesmo. Mas as suas mãos estão cada dia mais limpinhas, lisinhas, cheirosas. Espero que você entenda. Cuidado para não escandalizar, porque a Bíblia ela tem situações que nos encorajam e situações claramente que nos deixam simpatizados por ela, mas nós temos situações na palavra de Deus que podem gerar em nós, por causa dos dias de hoje, até dúvidas em relação àquilo. Você já imaginou hoje um profeta como Elias?
O grande Elias, o profeta Elias, ele chega, ele está lá sendo alimentado por corvos. A Bíblia diz que os corvos davam alimento para ele, Deus dava água, comida para ele, mas agora Deus fala: acabou a comida, acabou a água, acabou para ele, eu não vou te dar mais, você precisa descer, você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai te alimentar. E olha que incrível, Deus falou que a viúva alimentaria Elias, mas Deus não falou que quando ele chegasse na casa da viúva, ela não ia ter nada para alimentar. Parece uma loucura, sim ou não? E aí Elias vai e acha que vai chegar na casa de uma viúva rica, porque Deus falou: essa viúva vai te alimentar. E quando ele chega na casa da viúva, ele está possesso de revelação, ele está possesso de uma palavra profética, ele está tomado por aquela palavra, ele acreditou, era terra boa, o coração de Elias era uma terra boa, e ele chega naquela casa, e ele diz: você tem um copo de água para me dar? E a Bíblia diz que estava um tempo de seca, não tinha água, não tinha comida, o povo estava perecendo, e ele chega para aquela viúva e fala: você tem um pouco de água para me dar? Quanto vale a água num lugar de seca? Porque aqui um copo de água, uma garrafa de água é R$2, mas talvez lá no meio do deserto ela custe $50. E ele chega e pede uma garrafa de água, um copo de água. E quando ela vai buscar água, ele lembra que a palavra de Deus sobre a sua vida é que aquela mulher o alimentaria. Sim ou não? Deus mandou. Ele chega para aquela mulher e ele fala assim: o que você tem em casa? Porque ele ia pedir para ela fazer um hambúrguer ou uma coxinha. E ele pergunta: o que você tem em casa? E aquela mulher, ela responde assim: nada. Ele fala: como nada? Cara, Deus me mandou aqui, será que eu estou numa casa errada? E ele pergunta de novo: o que você tem em casa? E ela fala assim: não, eu tenho apenas uma vasilha de farinha pequenininha e um pouquinho de óleo de azeite, porque é para a gente fazer o último prato de comida, é o último prato, é a última refeição que eu tenho lá em casa, ou seja, só tem aquilo. E depois daquilo, eu vou comer com meu filho e eu vou morrer. Aquela mulher era meio suicida. Ela já estava falando o que ia acontecer com ela na cabeça dela. Porque tem gente que é assim, né? Dentro da sua cabeça vai morrer daqui uns dias. Misericórdia. E aquela mulher vira para ele e fala: olha como ela se vitimizou. Olha o nível dessa mulher de opressão, de amargura, de tristeza. Mas olha o que acontece, imagine nos dias de hoje isso. Ela diz que só tinha uma vasilha de farinha, e ela diz que só tinha um pouco de azeite. O que o profeta disse? O que ele disse? Me dá tudo que você tem, vai, faça um bolo para mim. Oh! Nos dias de hoje isso seria absurdamente desumano. Oh, sem misericórdia. Ele tem coragem de pedir para os pobres. Oh! E eu quero te dizer que talvez quanto mais pobre você esteja, talvez mais você precisa aprender a dar. Porque esse é o caminho. O reino de Deus é um reino inverso. Se você quiser ter mais, aprenda a dar mais. Mas isso escandaliza. Mas isso é a Bíblia. Amém? E ele chega, ao invés de dar uma oferta, ele pede uma oferta. Olha que loucura! Parece algo, mas é porque ali é que estava a chave. A chave estava no coração daquela mulher. A chave não estava na farinha ou no azeite, a chave estava no coração, porque ali ou ela apresentava um coração pronto a obedecer, ou ela apresentava um coração endurecido. E quando ela apresenta um coração pronto a obedecer, ela entrega tudo que ela tinha nas mãos do profeta, e o profeta simbolizava Deus. Ela entrega tudo para Deus, tudo que ela tinha, tudo que ela não tinha. Porque às vezes você pode pensar assim: eu tenho muito pouco. Mas talvez o pouco que você tem é o muito de outro que não tem. Então ele chega e ele pega, na verdade, o que está sendo tratado aqui, ao meu ver? O coração daquela mulher. Deus estava curando aquela mulher. Deus estava fazendo aquela mulher dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? E quando ela entrega a farinha, entrega o óleo, se você não sabe da história, há uma multiplicação poderosa na sua vida. E ela recebe para viver, ela recebe para vender, ela recebe de sobremaneira, e Deus transforma aquela situação. Porque o poder está
no seu coração, no meu coração. Um coração duro é muito difícil, porque a pessoa às vezes não percebe, ela fica esquisita e a coisa não acontece. E em Atos 28, versículo 24, o apóstolo está tentando trazer essa ideia, e ele fala: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Vá a este povo e diga, 26, ainda que estejam sempre ouvindo, olha só, ainda que vocês estejam sempre ouvindo, vocês não vão entender. Por quê? Quando o coração é duro, ele está ouvindo, mas na verdade ele está entrando por aqui e saindo por aqui. Já viu esse ditado? Entra por um, sai por outro. Ah, aquela pessoa chata, chegou falando um monte de coisa para mim, sabe o que eu fiz? Entrou por aqui, saiu por aqui. Então é mais ou menos isso. Aí olha o que Deus está falando em Atos, em pleno avivamento, em plena igreja primitiva, olha o que Deus está falando, olha que interessante. Esse povo continua ouvindo, eles estão ouvindo, eles estão aí, ó, os ouvidos estão aí, vocês mas nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, não percebem. Por quê? Porque o problema não está necessariamente nos ouvidos físicos, o problema está no coração. O coração desse povo é insensível, tem má vontade de dar ouvidos, eles fecham os olhos. Se assim não fosse, eles poderiam enxergar, eles poderiam ouvir, e eles poderiam ter revelação no seu coração, e eles receberiam cura, aleluia, amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre os nossos dias. A Bíblia diz em Marcos 13, 20 em diante, depois você pode ver isso, não precisa projetar, mas em Marcos 13, 20 em diante, esse texto tem duas interpretações teológicas, se ele foi lá para a perseguição de 70, ou se é para os nossos dias, mas a Bíblia diz em Marcos 13, versículo 20, que o povo nos últimos dias será tão enganado, terá tanto engano, terá tanta influência de engano, que Deus vai abreviar os seus dias para livrar as pessoas de não serem enganadas. Então, por causa dos eleitos de Deus, Ele abreviaria o dia. Então tem muita gente acreditando em mentiras, essa palavra vai proteger o seu coração. Sabe, tem gente propagando e tem gente que vive disso. Tem muita gente na internet que vive de mentiras, mas não é por mal, a pessoa não entendeu. E você precisa muito da palavra de Deus para não ser enganado. Um coração humilde. Por exemplo, nós estamos vivendo dias de um negócio chamado humanismo. Todo ismo é perigoso. Cuidado com os ismos. Mas o humanismo é a religião de todos, dos nossos dias. O humanismo aponta para si mesmo. Põe o poder concentrado no homem. Tira de nós a figura de Deus intervindo na nossa história. Tira dos nossos dias o poder de Deus, e a palavra de Deus diz que o evangelho é poder. O humanismo é contra isso. Então o humanismo aponta para quê? Para uma ênfase no indivíduo, é a lei do raciocínio, aquele que raciocina mais, que pensa melhor. Olha só que interessante, você anula aquilo que Deus diz, que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do poder de Deus, e quer eliminar o humanismo. Ele vai sutilmente ou diretamente eliminando Deus de tudo, foco no homem, elimina Deus das escolas, Deus da família, família e Deus e família, nada a ver, e o humanismo vai trabalhando isso. Mas qual é o problema? O problema do humanismo não é tanto lá fora, o problema do humanismo é quando a igreja não enxerga. E aí a igreja tem correntes humanistas sem perceber, e a igreja também tem correntes humanistas, anti-humanistas que são humanistas. Eu vou explicar. Corrente anti-humanistas, mas que são humanistas. Sabe o que acontece? Eu venho de uma época que todos os pastores pregavam de terno e gravata. E não tem problema nenhum nisso. Só que depois os pastores modernizaram. E hoje tem pastor que não prega de terno e gravata, e isso não tem problema, mas ele é contra o pastor pregar terno e gravata. Não sei se você entendeu. Sim ou não? Então a antirreligiosidade se tornou a religiosidade do antirreligioso. Entendeu? Tipo assim. Porque não tem problema não pregar de gravata, mas o dia que vier um pastor aqui pregar de gravata, mesmo que seja com terno listado, uma gravata
mesmo que seja vermelha, ele vai ser ouvido com o coração aberto. Se chegar um pastor tatuado aqui, como já pregou aqui o Lipão, nosso amigo, ele vai ser recebido com o coração aberto. Quantos estão entendendo? Porque não adianta, se você fizer um sistema contra a religiosidade, esse sistema vai se tornar a sua religiosidade. Então, o que acontece? Deixa eu tentar te explicar. Eu estou falando sobre o humanismo. Porque o que o humanismo faz? Ele quer tirar Jesus da igreja. Ele já tirou Deus do mundo, ele já tirou Deus das escolas, ele está tirando Deus da cultura, ele está tirando Deus da política, mas ele quer tirar Jesus da igreja. E a igreja sem Jesus é um corpo sem cabeça, não vai ter nada para nós, porque tudo vem de cima para baixo. Mas olha que interessante, deixa eu tentar te levar a um nível de reflexão. Quando eu estou falando do humanismo dentro da igreja, que às vezes o próprio crítico do humanista está virando humanista. Por exemplo, existe uma onda dentro da igreja hoje falando o seguinte: crentes no Senhor Jesus, mas que falam, que reproduzem dentro da igreja algo que lá fora é dito, que é política e religião não se misturam. Sabe quem tem interesse de tirar Deus da política? Você já pensou nisso? Então, quando ele vem com uma ideia do quê? Porque Deus e política não se misturam. Ou seja, está tirando Deus, está só deixando o homem. Se nós só deixarmos o homem na política, a política sem Deus será um fracasso, como já foi nesses últimos anos. E a gente assistiu muito bem, por muitos e muitos anos nesse país. A política sem Deus é uma desgraça. E sabe onde essa desgraça vai bater? Na porta da sua casa, na porta da minha casa. Primeiro entra nas nossas casas, depois fecham as nossas igrejas. Ou calam os cristãos. Então, aí tem crente que usa essa ideia. É humanismo. Aparentemente anti-humanista, mas é humanista. Quantos estão entendendo? Pessoas humanistas não gostam de prestar contas. Começam a tirar os princípios, porque no mundo esse princípio está detonado. Então, elas começam a não querer prestar contas no âmbito da família da fé. Eu não tenho que falar por quê. Eu não tenho que abrir minha vida. Eu não tenho que confessar pecados. Eu não preciso disso, é eu e Deus. Então, começa a fazer um anti-humanismo. Então, tira o papel do homem. E no reino de Deus, o homem, ele não tem o papel central, mas ele é o canal. Então, o anti-humanista começa a ficar mais humanista que o humanista, está entendendo? Porque ele tira o homem. Ele fala, não, eu não preciso confessar para ninguém, eu só preciso confessar para Deus. E ele fica amarrado no pecado, porque existe um princípio em Tiago 5,16, confessem uns aos outros para serem curados. E ele tira Deus, eu tiro o homem. Então ele minimiza demais o papel do homem, quando o papel do homem, segundo Deus, não é maior do que Deus, mas é equilibrado se ele estiver conectado com Deus. Está conseguindo pensar comigo ou não? É bem profundo o que eu estou falando. Humanismo dentro da igreja. Anula o papel da liderança. Anula a voz do líder. Porque ele tem dificuldade de submissão. Porque na teoria humanista, o que é teoria, gente? A teoria é totalmente diferente de teologia. A teologia é absoluta, a teoria, o que é teoria? O cara vai fazer um mestrado, o que ele faz? Ele pega um monte de fonte, e ele faz uma dissertação. E ele desenvolve o quê? Uma teoria. Isso é teoria. Quantos estão comigo aqui? Você precisa entender isso, é muito profundo o que eu estou falando. Então a teoria, ela é um conjunto de pensamentos, forma teoria, por isso que teoria é um perigo. Mas a teoria humanista, ela desqualifica a voz do líder, porque no humanismo, toda voz é igual. Mas no reino de Deus, Ele ama que você tenha uma voz sobre a sua vida. Amém ou não? Amém. Aliás, a palavra de Deus você vai ouvir de uma voz usada por Deus. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui sendo usado por Deus. Não é por mim, mas é através de mim. Amém? Faz sentido para você, sim ou não? Então as pessoas começam a batalhar contra o humanismo e entrar num humanismo gospel. Não estão percebendo. Mas a raiz da ideia, a origem da ideia vem de fora.
Por isso que você tem que tomar cuidado. Eu não estou falando para você ter uma submissão cega, eu não estou falando para você prestar contas do sabor do bolo do aniversário da sua festa, pelo amor de Deus, isso é meninice. Mas existem princípios inegociáveis, eternos, que nos levam a outro nível de poder. E por isso que lá fora, o humanismo, ele tem a ver, eu esqueci o nome, mas o humanismo ele tem a ver com a multiplicidade de ideias, e todas são aceitas. Por isso que o que está na moda é o politicamente correto, porque o politicamente correto, ele sempre vai estar no centro, e o centro aceita um pouco de tudo. Esse é o problema dos nossos dias, e isso não pode entrar na igreja, e nem deve entrar lá fora. Mas se a gente não entender isso, a gente não consegue influenciar lá fora. Porque se você não consegue influenciar dentro da sua própria casa, você não vai conseguir influenciar a partir dos seus portões. Quantos estão entendendo? Outra característica, nós queremos fazer apenas o que está dentro do meu propósito. A mensagem do propósito é um perigo. Eu amo a mensagem do propósito, mas ela é perigosa. Porque o propósito individual que Deus tem para a sua vida e para a minha vida não anula o propósito coletivo que Deus tem para a igreja. Quantos estão entendendo? E aí o humanismo ele faz isso, porque o humanismo ele trabalha no seguinte, a melhor versão de... Você já ouviu falar isso? A melhor versão de si mesmo. A melhor versão de si mesmo. O que é a melhor versão de si mesmo? É você só fazer o que está no seu flow. É você só fazer, e eu não sou contra a ideia do flow, porque existe um flow, está entendendo? O problema é a dose. O flow é uma bênção. O que é o flow? Que os coaches muito falam. O flow é um nível onde você está dentro daquilo que é a sua habilidade, a sua característica, sua pegada, o seu propósito, e você flui naquilo, e isso é bom. Deus tem um propósito individual para cada um de nós. Deus tem algo, um chamado pessoal para você, para mim, diferentes. Isso é maravilhoso. Mas quando há uma superdose nessa ideia, isso rompe com a coletividade e atrapalha a nossa evolução e nosso crescimento como igreja. Pode quebrar a unidade. Por quê? Porque eu deixo o coletivo em prol do individual. E tudo que aponta só para mim é o quê? Humanismo. Porque o humanismo tira Deus. E o Deus não está só no individual, ele está no coletivo também. Quantos estão entendendo? Eu sinto uma unção de Deus falando isso aqui com você. Não sei se você está percebendo. Porque Deus está abrindo os seus olhos. Sabe? Então, eu só faço o que eu quero. É a mensagem do propósito individual exageradamente colocada. Por quê? Porque isso mata o espírito coletivo, mata o espírito de serviço, mata um coração humilde. Porque ninguém foi chamado para lavar um banheiro, mas todos fomos chamados para lavar um banheiro. Ninguém foi chamado para pregar o evangelho, todos foram chamados para pregar o evangelho. Amém? Ninguém foi chamado para ir, batizar, fazer discípulo, mas todos foram chamados para ir, batizar e fazer discípulos. Agora, se você tem um chamado para a política, para a economia, para a cultura, se você tem um chamado para o ministério, aí isso é individual. Então a gente tem que balancear, porque o humanismo, ele só quer que você faça o que te faz bem. Então crentes estão falando, isso não está na minha zona de flow. Isso não tem a ver com o meu propósito. Eu sinto que eu estou fazendo uma coisa. Eu sinto, olha só, olha como que é sutil. Eu sinto que eu estou fazendo uma coisa fora da minha área de influência. Mas talvez Deus está falando assim, eu sinto que você está com o coração duro para me servir no que eu te pedi. Então, nós temos que cuidar disso, gente. Porque isso pode enfraquecer a igreja. Última coisa, eu tinha mais 8, mas vou falar só uma, porque eu empolguei demais nesse assunto. Mas o humanismo dentro da igreja, ele quer gratificação e promoção pelo que sabe e pelo que pensa. E não pelo que conquistaram juntamente com outros. Vou repetir. Querem gratificação e promoção, reconhecimento pelo que sabem, pelo que pensam. Por quê? Presta atenção, o humanismo é uma teoria logosófica e filosófica, não é teológica. Na teologia,
mais vale aquilo que você faz. A sua autoridade é pelo serviço, é pelo calo das suas mãos e não pelo tamanho da sua cabeça. Entendeu? Mas no humanismo, o tamanho da cabeça importa mais. Você já viu filósofo na televisão? Gente, é tão gostoso ver esses filósofos. Aquele carequinho, eu gosto de vê-lo. Ele é tão inteligente, cara. Sim ou não? Você sabe quem é? Não fala o nome. Só pensa. Aquele carequinha, cara, ele é quase crente, cara. Ele fala bonito. E ele pensa, e ele analisa. E ele critica um lado, ele relativiza com o outro. E ele faz um samba doido assim, vai para lá, para cá, para lá, para cá. E de repente ele conclui num negócio que todo mundo gosta. Sim ou não? Sabe por quê? Porque filosofia é pensar, mas cristianismo é agir. Filosofia é pensar, eles ficam ali nos pensamentos, nas discussões, nas resenhas. Uma vez nós estávamos treinando para um evangelismo. Infelizmente hoje o evangelismo de ruas é mais difícil por causa da credibilidade das pessoas, mas antigamente se usava muito. E nós estávamos uns jovens preparando para o evangelismo, e eu lembro muito bem que nós preparamos um curso de 12 horas para um evangelismo de 2 horas. E meu pai disse assim: meus irmãos, se vocês estão fazendo um curso de 12 horas, vocês precisam evangelizar no mínimo 24 horas. Porque nós estávamos 12 horas dentro da sala de aula para evangelizar 2 horas. Talvez era melhor 2 horas na sala de aula para evangelizar 12 horas nas ruas. Quantos estão entendendo? Porque o cristianismo é prática. Então o que é o filósofo? É um pensador, é um especialista em pensar, mas não em fazer. Ele pensa, mas não faz. Ele sabe tudo, mas não faz nada. E é claro, talvez eu esteja até exagerando na força das palavras, mas aliás, ele nem precisa ser, e ele nem precisa fazer, porque o negócio dele é só pensar. Às vezes ele não faz, e às vezes ele não é. E no reino de Deus também tem os cabeçudos do reino. Pensam a semana inteira, gravam, publicam. Mas se você tiver uma conversa com seus pastores, eles falam: não sei quem são. A hipergraça é o humanismo gospel também. Porque é como se Deus estivesse sempre concordando conosco. Concorda ou não? Hipergraça não aponta para Deus, a hipergraça aponta para o homem. Ela tem uma raiz no humanismo. Porque a hipergraça, ela sempre diz: você pode fazer o que você quiser, que Deus vai te abençoar. Porque a bênção é sempre pela graça. Então não importa o que você fizer, Deus vai te abençoar. Em outras palavras, o homem no trono, com a cara de graça. Nós estamos em tempos difíceis, onde as pessoas vão ter dificuldade de suportar a verdade. Quantos estão comigo ainda? E quantos não querem sair por aquela porta agora? Na verdade eu ia perguntar diferente, quantos querem, mas não tenho coragem. Existe uma verdade absoluta e essa verdade está aqui dentro. Amém? Essa verdade está aqui dentro. A palavra é a semente, ela é a verdade. Cuidado com o coração duro, querido. O coração pode se endurecer. Às vezes com coisas mais difíceis, por causa dos nossos dias. Por exemplo, cuidado quando você começa a ter um preconceito a um assunto porque alguém falou dele errado. Graças a Deus a nossa igreja é muito generosa, é dizimista, é fiel. Mas eu já ministrei ofertas em lugares que a atmosfera vai de 8 a 2. Começa a falar de oferta, a atmosfera faz assim, as caras se fecham, as cabeças se encurvam. Se esse assunto te incomoda, resolva no seu coração, mas não a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Isso pode acontecer com criação de filhos. Aliás, nós precisamos pregar mais sobre isso.
Isso pode acontecer com área sexual, sexo, área de moralidade, eu não sei, mas isso pode acontecer com certas áreas, porque na verdade há uma luta dentro de nós. Eu estou terminando, mas olha só, versículo 16, diz, outras pessoas, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo recebem com alegria, sorriem, recebem, amém, celebram, mas como não criam raízes, permanecem pouco tempo nela. Quando surge uma tribulação, uma perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. É o que eu disse, o poder está na cultura de obediência, e não apenas em um dia em obediência. Muitas pessoas querem um enorme resultado com um pequeno período de obediência, mas o que vai trazer um poder para a sua vida é a sua obediência a cada dia. Se esforce por ela. Por que a palavra não cria raiz? Porque ela não é praticada logo na largada. Ela precisa ser praticada na largada. Pratique na largada, pratique na largada. Tem um pastor conhecido que ele começou a fazer pregações de uma palavra, de um assunto todo domingo, porque ele disse, eu prego tantas coisas, mas a igreja obedece tão pouco, então agora eu vou pregar uma coisa só. E ele começou a pregar uma coisa só, e a sua primeira palavra foi uma coisa só. O título foi esse, lembra? Uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei. E ele começou pregando uma coisa só. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai sair daqui, põe o foco nela, põe o foco nela, porque foco é poder. Você tem o Espírito Santo, então você pode foca, porque poder, ele te capacita a agir e obedecer, e o meu tempo acabou. Mas deixa eu concluir, versículo 16, então em 17, fala sobre esse coração que não tem raiz, que os problemas afundam, sabe? Cuide das suas emoções, cuide da sua atenção, cuidado com esse agito dos nossos dias, cuidado ao tratar assuntos profundos de forma rasa. Assuntos profundos precisam ser tratados de forma profunda. E por último, outros ainda, versículo 18, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, engano das riquezas, anseio por outras coisas, elas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera, porque são pessoas que o coração fica muito dividido. Sempre você vai ter contra-ataques à palavra, seja no sistema desses dias, seja na sua sala de aula, seja às vezes com uma autoridade pública, ou às vezes o seu professor, ou às vezes até com uma autoridade eclesiástica mais complicada. Isso pode confundir você. Pessoas com o coração dividido, elas começam a não frutificar, porque a palavra fica meio assim, será? Mas não sei. E a gente tem que cuidar, porque as distrações dos nossos dias também são gravíssimas. Eu estava lendo um negócio, diz que os especialistas afirmam que para uma pessoa reconcentrar, ela demora de 15 a 25 minutos. Então quando você vai meditar na palavra de Deus, se você ficar com o seu celular do lado, olha o Instagram, lê um versículo, olha o Instagram, lê o versículo, comenta no Instagram, lê outro versículo, nada você recebeu. Porque 15 a 25 minutos, média de 20 minutos, para você realmente entrar de novo no flow daquilo que você está concentrado. Eu percebo isso na prática. Tem dias que eu preciso olhar meu WhatsApp só depois das 9, porque se eu olhar na hora que eu acordo, eu já me perdi. Agora eu quero te dar a boa notícia, versículo 20, fica de pé no seu lugar. Outras pessoas, versículo 20, olha que interessante. Outras pessoas, diga comigo, sou eu. Outras pessoas, de novo, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Diga comigo, eu sou a terra boa. Eu sou boa terra. Eu ouço a palavra. Eu recebo. E eu darei uma colheita a 30, 60 e 100 por um. Amém? Você é uma terra boa. Você é uma terra boa. Se você deu ouvidos a essa palavra, já é o maior sinal que você poderia dar a Deus nesse dia.
Essa pessoa é um coração mole, ela é vulnerável ao Espírito Santo, ela é vulnerável às pessoas que Deus levanta para falar ao seu coração. É um coração que não é seco, mas está cheio das águas do Senhor, amém? É um coração humilde, ensinável e disposto a obedecer.